Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Ancelotti na seleção brasileira. Agora vai? Exclamação ou interrogação? Exclamação ou interrogação? Homenagem aí ao grande Roberto Avalone. Vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você conversar com a galera do Turista FC. Já que uma das dúvidas aqui é se o Ancelotti vai ou não para o Mundial de Clubes da FIFA, você pode ir para o Mundial de Clubes da FIFA com pacotes personalizados feitos pelo Turista FC, a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo do Brasil. É só você clicar no link, falar com o especialista pelo WhatsApp e ele vai te mostrar o pacote para acompanhar o seu time. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, ou pode acompanhar até times de fora, se você quiser acompanhar o Real Madrid. Tudo isso você tem no Turista FC e você conversa com a galera aqui no primeiro comentário fixado, que tem o link e o especialista vai te atender no WhatsApp, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois de uma semana complicada para o Real Madrid, uma semana de eliminação da Champions League. Falamos sobre isso no vídeo que está aqui, em que eu digo que o Arsenal foi soberano no Santiago Bernabéu. E essa eliminação, ela aumentou ainda mais rumores que já vêm desde o fim de 2024. Se você lembrar ali, se você for ali em outubro, em novembro, dezembro, a gente já viu ali começar a se falar sobre o Ancelotti não cumprir o último ano dele de contrato com o Real Madrid. Na ocasião, o Ancelotti desmentiu, o Ancelotti disse que não tinha nada disso, que o Ancelotti iria querer o contrato. O Ancelotti ratificou e confirmou que ele não pedirá a demissão do Real Madrid, que ele nunca pedirá a demissão do Real Madrid. Então, na ocasião, o Ancelotti disse que isso não passava de rumores. Se eu não me engano, a rádio Onda Cero, eu inclusive fiz vídeo aqui, cravou que o Ancelotti não cumpriria o último ano dele e depois o Ancelotti disse que não, que essa era uma decisão do Ancelotti, segundo disse a rádio Onda Cero. O Ancelotti, na primeira entrevista coletiva, disse que isso não era verdade, que ele ratificava o que já tinha falado, que ele nunca pediria demissão do Real Madrid, a não ser que o clube não quisesse mais contar com ele. E só que, na sequência dessa temporada, uma temporada muito complicada para o Real Madrid, uma temporada caótica para o Real Madrid, já falei algumas vezes aqui sobre isso no canal, sobre uma temporada de caos no Real Madrid. A gente começou a ver vários rumores dizendo que, de fato, o Ancelotti não iria cumprir o último ano dele de contrato, esse ano que começa no meio de 2025 e vai até o meio de 2026. E aí, ao não cumprir esse não cumprir seria por decisão do Real Madrid, tá? No entendimento da direção de futebol do Real, que a gente lê como Florentino Pérez, né? No entendimento do Florentino Pérez, o Ancelotti não iria merecer cumprir o último ano do contrato, apesar dele ter contrato. Começaram a haver vários rumores sobre isso, várias notícias, até que depois da eliminação do Real Madrid para o Arsenal, veio uma notícia publicada pelos veículos espanhóis de que o Ancelotti poderia ser demitido depois da final da Copa do Rei. Final da Copa do Rei é no próximo dia 26, lá em Sevilha. O Real Madrid enfrenta o Barcelona e que depois da final da Copa do Rei, o Ancelotti seria dispensado pelo Real Madrid, ou seja, ele nem terminaria a temporada com o Real Madrid, que para mim seria algo completamente desproporcional, completamente deselegante, seria uma mensagem péssima que o Real Madrid passaria. Eu pessoalmente não acredito nisso. Não acredito que o Real iria dispensar o Ancelotti assim que terminasse a Copa do Rei. Acho que pelo menos terminar o Campeonato Espanhol o Ancelotti vai, independentemente se vai ganhar ou não. Mas essa notícia começou a ganhar terreno e depois, quer dizer, na verdade isso foi antes do jogo contra o Arsenal. E no pós-jogo da derrota contra o Arsenal, lá na área de entrevistas, o Ancelotti foi perguntado várias vezes sobre o seu futuro.
Ele foi perguntado pelo repórter se ele estará com o Real no ano que vem, ele disse que não sei, e depois ele foi perguntado se ele treinaria o Real no Mundial de Clubes, e ele respondeu, não sei. Foi isso que falou o Ancelotti. Então, todo esse cenário abriu boa possibilidade do Real Madrid não contar com o Ancelotti para o Mundial de Clubes da FIFA. Lembrando, o Mundial de Clubes da FIFA começa no dia 15 de junho, 15/6, e a temporada termina na última semana de maio, ou na penúltima semana de maio. A temporada que eu digo, o Campeonato Espanhol, né? Copa do Rei termina agora, 26 de abril, final contra o Barcelona, e a última rodada do Campeonato Espanhol, se eu não me engano, é no fim de semana do dia 24 de abril. E aí, esse tipo de resposta acendeu demais essa real possibilidade do Ancelotti ser dispensado pelo Real Madrid ainda no fim de maio. De novo, eu não considero como viável, como possível, o Ancelotti ser dispensado pelo Real depois da final da Copa do Rei. Eu acho que o Ancelotti, independentemente do que aconteça, independentemente se ele ganha ou perca para o Barcelona na final da Copa do Rei, lembrando, os confrontos Real Madrid e Barcelona essa temporada foram 2 pauladas do Barcelona, mas independentemente disso, eu acho que o Ancelotti vai terminar o Campeonato Espanhol. Já o Mundial de Clubes, que eu achava que era certo que o Ancelotti ia disputar, ia treinar o Real, já não sei. Porque a própria fala do Ancelotti respondendo que não sabia se treinaria o Mundial de Clubes deixa um pouco complicado. Na prévia da partida contra o Athletic Bilbao, neste domingo, o Real enfrenta o Athletic Bilbao no Bernabéu. O Ancelotti foi perguntado de novo sobre futuro e ele disse: o meu futuro vocês vão saber no fim da temporada. E foi perguntado sobre seleção brasileira. E disse a mesma coisa. Não vou falar sobre isso antes do final. E aí fica a questão. A seleção brasileira volta a ter muitas esperanças para contratar o Ancelotti. Neste domingo, o The Athletic, que é ou no sábado, o The Athletic, que é um veículo de muita credibilidade, um veículo ligado ao New York Times, trouxe a informação de que o staff do Ancelotti vê com bons olhos a possibilidade de treinar a seleção brasileira. E que se de fato o Real Madrid dispensar ou o Real Madrid não quiser mais, que o Ancelotti vê com bons olhos a possibilidade de treinar a seleção brasileira. E conversando com pessoas próximas à seleção, a gente vê que, de fato, e isso foi trazido também pelo Fabrício Romano neste domingo, que representantes da seleção brasileira estão e vão ficar em Madrid para justamente aproximar a seleção do Ancelotti. Por tudo que está acontecendo, por toda essa análise, por todo esse cenário, acho que fica muito claro que o Ancelotti não vai ficar no Real Madrid na próxima temporada. Vale lembrar, na outra passagem do Ancelotti pelo Real, ele ganha a Champions e a Copa do Rei na temporada 13-14, a sonhada 10ª, ele era o treinador. E na temporada 14-15, o Real Madrid cai na semifinal da Champions para a Juventus dentro do Bernabéu. E o Ancelotti é demitido. Na temporada 14-15, o Barcelona faz uma tríplice coroa e o Real Madrid, logicamente, se o Barcelona fez a tríplice coroa, o Real Madrid não ganhou nenhum dos 3 títulos. E o Ancelotti é sumariamente demitido. E agora, com o Real Madrid não ganhando a Champions League e estando atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol, vai decidir a Copa do Rei? Pode ser que ganhe. Clássico e tudo mais, pode ser que ganhe. A sensação é que o Ancelotti não vai ficar. A sensação é que o Ancelotti não vai ficar. E aí abre a possibilidade, segundo o The Athletic, de que o Ancelotti vê com ótimos olhos treinar a seleção brasileira. Vale lembrar,
lá da outra vez, o Ancelotti tinha conversa com o Edinaldo Rodrigues e que o afastamento do Edinaldo Rodrigues, a intervenção na CBF, acabou zerando a possibilidade do Ancelotti vir, até porque ele estava negociando com um presidente que nem presidente era naquele momento. E depois, aí o Real Madrid ganhou, foi bem na temporada, o Real Madrid estendeu o contrato e aí o Ancelotti caiu naquela promessa dele de que não pedirá a demissão do Real Madrid. Agora ele vê com ótimos olhos. Dentro da CBF, é curioso que há esperança de que o próprio Ancelotti convoque a seleção brasileira para os jogos contra Equador e contra Paraguai, que vão ser ali no começo de junho, né? Se eu não me engano, a data base do jogo com o Equador é dia 4 ou 5 e o outro dia 9 ou 10. Então, assim, há dentro da CBF a esperança que o próprio Ancelotti convoque, porque tá entendendo que o Ancelotti não vai ficar. Tem duas questões aí. A primeira, o Ancelotti vindo, como é que vai... tem que entender quem vai treinar o Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA, né? Eu não sei quem vai ser. O que o Real Madrid vai fazer? O Real Madrid vai conseguir contratar um treinador, o seu treinador ideal, que muita gente diz que é o Xabi Alonso, já para o Mundial de Clubes da FIFA, ou vai com um interino para o Mundial de Clubes da FIFA? E essa é a grande questão aí do Ancelotti sair ou não. Eu acho até que o Ancelotti tem boas chances de não virar a temporada que vem no Real Madrid. Acho que isso está muito, muito encaminhado. Mas a dúvida é, disputando ou não o Mundial de Clubes da FIFA, o Real Madrid vai... E olha que o Real Madrid, dos clubes europeus, é o que mais se importa com o Mundial de Clubes, disparado. Ele iria para o Mundial de Clubes da FIFA com um técnico interino, esperando alguém chegar? Quem é esse alguém? É o Ancelotti? É o Xabi Alonso? Só que o Xabi Alonso tem contrato também no Leverkusen, ainda teria que encerrar o contrato. Então, assim, essa é uma grande questão. E a outra, como é que a CBF vai se portar, mais uma vez, na dependência do Ancelotti vir ou não? O que vai fazer com os outros? Quem são os outros? O Rodrigo Caetano, no sábado, foi à cabine da Amazon Prime Video e conversou lá com o Galvão Bueno e com o Romário. Ele não quis falar em nome de técnicos estrangeiros, mas falou de 4 nomes de técnicos brasileiros que estão no radar da CBF. Falou de Felipe Luiz, falou de Rogério Ceni, falou de Roger Machado e falou, depois de ser provocado, entre aspas, de ser sugerido pelo Romário, falou em Renato Gaúcho. Falou que esses 4 são técnicos no radar, mas não quis falar em técnico estrangeiro. Então, ficar na ilusão de novo do Ancelotti. Como é que vai funcionar com outros técnicos? E muito se falou do Jorge Jesus. E, de fato, eu trouxe essa informação e repito, se chamarem o Jorge Jesus, ele iria, ele aceitaria. Isso, eu falei isso no dia da derrota do Brasil para a Argentina. E agora tem que ver como é que vai funcionar. Como é que você vai cortejar ali de uma forma que você tenha esperança com o Ancelotti, mas que também não fecha a porta com o Jorge Jesus, porque não sabe o que vai acontecer. É uma situação muito complicada, é uma situação muito incerta ainda, que é a situação em que o Brasil está. Mas pelo andar da carruagem, o Ancelotti, a tendência o que mais parece hoje é que o Ancelotti não vai ficar para a temporada que vem. E aí a gente precisa ver como vai funcionar a CBF nessa aproximação. Muita gente está falando assim, mas vocês querem o Ancelotti? O Ancelotti é um treinador ruim, ficou provado aí, tomou um amasso do Arsenal, não está conseguindo fazer o Real jogar. Pô, gente, aí é demais, né? Aí é demais. Você querer... A temporada do Real é ruim, incluindo do Ancelotti. O Ancelotti também não faz uma boa temporada. Mas você querer tratar o Ancelotti como um técnico ruim, porque nessa temporada ele não vai ganhar a Champions, pera lá, né? Pera lá, pô. Assim, continuo achando o Ancelotti o técnico ideal para a seleção brasileira.
dentro desse cenário, um técnico conseguiria dar, tem condição de arrumar a casa rapidamente, como ele já fez no Real. Essa temporada é uma temporada muito acidentada do Real, perdeu o seu lateral direito, o Real não repôs, perdeu seu zagueiro, um dos seus principais zagueiros, seu zagueiro titular. O outro zagueiro estava voltando de lesão, perdeu o Toni Kroos, que se aposentou. No meio da temporada, quando achou soluções, o Ancelotti não achou soluções. Ele achou soluções, sim. Ele botou o Ceballos ali fazendo uma função que foi o melhor momento do Real na temporada. Aí o Ceballos machucou também. Então, assim, eu considero incompreensível quem tá taxando agora o Ancelotti como um técnico ruim, porque a temporada do Real Madrid é ruim. Pô, nas últimas 3 temporadas, o Real voou, pô. O Real ganhou 2 Champions, o Real ganhou campeonatos espanhóis, ganhou tudo que era possível. Então, assim, pra mim, não é uma maluquice querer questionar. Continuo achando o Ancelotti o técnico ideal para a seleção brasileira. Se tivesse chance, acho que a seleção tem obrigação de ir, de fato, atrás do Ancelotti, como parece que está fazendo. Então, é esse o cenário. Vamos ter que buscar aí os próximos dias, mas a seleção brasileira confia, ou não sei se confia é a melhor palavra, tem a expectativa de conseguir ter o Ancelotti até para convocar a seleção lá pelo dia 20 de maio, lá pelo meio, depois do meio, na segunda quinzena de maio. Será que isso aconteceria? Será que isso seria possível? Vamos acompanhar. Acho que dessa vez tem ali alguma coisa um pouco mais concreta, tanto do Ancelotti sair do Real Madrid, ser saído do Real Madrid, quanto do Ancelotti está querendo assumir, ou vendo com bons olhos assumir a seleção brasileira, embora não fale sobre isso. Agora já mudou de não saio do Real Madrid, não peço para sair do Real Madrid, para não sei o que vai ser o meu futuro. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa. Esperaria o Ancelotti, não esperaria? Continua achando muito bom o Ancelotti? Acha agora o Ancelotti uma porcaria? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. E claro, vem no primeiro comentário fixado, fala com a galera do Turista FC, que eles vão conseguir para você um pacote especial para acompanhar o Mundial de Clube da FIFA nos Estados Unidos, empresa de maior credibilidade no turismo esportivo no Brasil. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.